é Gerson Vargas e eu sou cristão. Eu estou dando sequência, aos vídeos que eu disse que faria sobre o ateísmo, deixando bem claro, se você não sabe por que eu estou fazendo essa série, você não conhece o meu canal, você não conhece os meus vídeos, então você dá uma olhada, eu vou pôr aqui o link dos vídeos, que eu já fiz falando sobre ateísmo, e falando que inclusive eu não tenho nada contra ateus, e eu respeito e defendo o direito de uma pessoa crer ou não crer em Deus. Eu acho que ninguém é melhor porque crê em Deus e ninguém é pior porque não crê. É uma questão pessoal. Dentro dessa sequência, então, hoje eu queria falar sobre a ciência e Deus. Muitos ateus falam que Deus não existe porque ele não pode ser provado cientificamente, no que vocês estão completamente certos. Deus não pode ser provado cientificamente. E há alguns cristãos que tentam provar Deus através da ciência, o que, no meu parecer, eu não sou cientista, não sou da área científica, não estou ligado nessa área, não é essa área que eu exerço, mas me parece que é um equívoco. Realmente não se pode provar Deus cientificamente, o que não quer dizer que ele não exista. Mas por que não se pode provar Deus cientificamente? Será que Deus está se escondendo? Será que Deus, na verdade, não existe? Não, na minha visão é diferente. Não se pode provar Deus cientificamente porque Deus não é uma matéria de investigação científica. A ciência trabalha com questões, trabalha com pesquisa, trabalha buscando conhecimento, analisando, vasculhando aquilo que se pode medir através dos seus instrumentos ou aquilo no que se pode aplicar a metodologia científica. Mesmo quando você tem coisas que são abstratas, por exemplo, a matemática trabalha com abstrações, mas que acabam tendo uma aplicação prática, ou que pelo menos se espera que em algum momento aquilo vai ser comprovado por outras vias. A ciência trabalha com o quê? Com coisas que são observáveis e que não só são observáveis, mas que podem ser reproduzidas em laboratórios ou que se repetem e podem ser vistas mesmo que estejam lá fora do espaço. Quer dizer, você tem um método de investigação, você pode repetir aquelas observações, aquela experiência, ou pode aplicar aquele método para ver que realmente, sempre quando se faz aquilo, ou quando aquilo acontece, dá em determinada coisa. Deus está fora desse âmbito. Deus não pode ser observado, Deus não pode ser medido, não pode ser quantificado. Para ser sincero com você, Deus não pode ser sequer definido. Por mais que muitas pessoas digam que conhecem Deus, e eu digo a mesma coisa, mas muitas pessoas dizem que pode definir, que pode explicar, isso eu não digo. Eu sei que eu me relaciono com Deus, eu sei que eu conheço Deus, eu sei que eu experimento Deus, e eu sei que eu vivencio isso na minha vida. Mas nisso que eu falo não pode ser aplicado o método científico. Como que, por exemplo, eu tenho problemas. Há poucos dias atrás, eu estou até esperando as coisas correrem mais para depois poder falar mais sobre isso. Vai levar um bom tempo ainda. Mas eu fui à igreja e estava assistindo uma pregação e o pastor lá uma hora convidou as pessoas para irem à frente para receber uma oração. Se você está com algum problema, tem alguma coisa que é uma oração? E eu fui lá na frente no altar e eu realmente orei e eu pedi a Deus um milagre. Eu uso essa palavra, apesar que milagre é a quebra de uma lei natural. Não tinha nada a ver com isso. Mas era algo que eu precisava muito, eu precisava da ajuda de Deus. E naquele mesmo dia, dentro da igreja, algo começou a ocorrer na minha vida que está dando novos rumos à minha vida. Mas eu vou esperar as coisas correrem, ainda vai levar um bom tempo para eu falar disso. Mas ali eu vi, eu pedi e recebi. E foi algo que eu fui, na verdade, conversar com uma pessoa para outra pessoa e no final a coisa acabou revertendo a meu favor e as coisas caminharam a meu favor. E eu vi Deus ali agindo. Poderia ser uma coincidência ou não tinha nada? Poderia, eu concordo que poderia. Só que era algo que eu estava pedindo muito a Deus. Eu já vinha pedindo há alguns dias e naquele dia na igreja eu fui de novo lá na frente pedir a mesma coisa. E eu comecei a receber essa coisa. Mas não é algo que possa se aplicar no método científico para validar aquilo. Quando você tem um sentimento, seja de tristeza, de alegria, de paixão, de amor, de ódio, você pode aplicar um método científico para provar que seu sentimento existe? Não, não pode. Você pode usar um método científico para avaliar uma amizade com uma pessoa, para avaliar o seu amor pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu companheiro, pela sua companheira. Você pode avaliar o carinho que você tem pelo seu cachorro, pelo seu gato, pelo método científico? Não. E é até absurdo falar nisso,
Como às vezes eu até vejo pessoas quase falando isso para falar de ciência. Como se aquilo que a ciência não pode investigar ou não pode provar, não tem valor ou não existe. E essas pessoas acabam cometendo um reducionismo, uma simplificação, uma ingenuidade, ou até uma burrice muito grande. Porque, na verdade, a gente só pode aplicar o método científico em poucas coisas na nossa vida. Então, provavelmente você, na tua vida cotidiana, não aplica o método científico para nada. Você é até beneficiado, e eu sou, pelas coisas que a ciência nos dá. Eu sempre tenho dito isso. Muitas vezes crentes, né, eu vou usar essa palavra, crentes, pessoas que creem, querem detonar a ciência, mas esquecem que elas mesmas usam, abusam e gostam de tudo que a ciência nos proporciona, ou de quase tudo. Eu estou falando com você, tem uma câmera me filmando. Você está vendo aí, me vendo no YouTube ou em qualquer lugar, porque a ciência nos disponibilizou isso. Até essas roupas que eu uso aqui, elas tiveram alguma coisa a ver com a ciência. Mas a ciência fica nisso. A partir daí, nós temos uma vida onde a ciência corresponde a isso e a vida não tem limite. E querer definir a vida pela ciência é ridículo, é reducionismo, é bobagem. Eu até concordo com você, e mais do que concordo, eu apoio, quando você usa a ciência para detonar a Bíblia, naquilo em que as pessoas, hoje os fundamentalistas, querem dizer que tem que ser daquele jeito. Por exemplo, acabei de ler uma pergunta agora no YouTube, eu ainda nem respondi, que o cara fala, poxa, você diz que crê em Deus, que você é ateísta, mas você não é criacionista, você é evolucionista, eu não entendi nada, me explica isso. É simples. Hoje, para mim, está muito claro que a criação ali, que está descrita em Gênesis, é apenas uma metáfora, é um símbolo. Eu tenho certeza que nem mesmo Deus esperava que as pessoas hoje levassem aquilo tão a sério. Na verdade, aquilo ali é uma metáfora que diz muitas coisas. Pretendo gravar um vídeo sobre isso logo após esse aqui. Vou ver se eu faço tudo hoje, que eu estou com tempo. Né? Mas não é uma questão científica que está ali no Gênesis. Lá em Josué, o Sol parou. Pô, o Sol, relativo à Terra, nunca se moveu. Que o que se move é a Terra. Mas é uma linguagem, é uma metáfora. E as pessoas, né, querem tomar isso literalmente. Então, quando se usa a ciência para dizer, olha, isso está errado, olha, eu bato palmas para você. E eu digo que os crentes têm que aprender, têm que evoluir com a mente, a entender que a Bíblia tem partes que são até literais, mas muito da Bíblia não é literal, é metafórico. Ninguém toma as parábolas de Jesus ao pé da letra, ou se toma também, é outro problema, porque são parábolas, são formas de passar um conhecimento. A Bíblia em Gênesis, que é a parte assim, mais debatida, ela é uma metáfora aplicada, dita, para que nós entendêssemos os conceitos que interessavam, que é, existe um Deus, que você está aqui por causa disso, te dá um propósito na vida, e explica outras coisas que eu vou falar em outro vídeo, como eu acabei de dizer. Agora eu quero que você pense o seguinte, nós estamos aí em 2013, né? Hoje, 2013. Então, depois de Cristo são 2000 anos, e provavelmente da humanidade são 20 mil, talvez 30 mil anos. A ciência vem se desenvolvendo, ela é muito nova, muito recente. A ciência, apesar de termos alguma coisa de ciência na antiguidade, já entre os gregos e tudo, mas nós podemos botar a ciência como uma coisa talvez o quê? 400, 500 anos, 300. E a física quântica, então, que começa em 1900, 1905, né, que virou a ciência de cabeça para baixo, não porque desfez os conceitos científicos, mas porque mostrou que fora aquela ciência newtoniana, a física newtoniana, que explicava tão bem as coisas, havia algo muito mais profundo e misterioso, que era a física quântica. Então, ela deu um passo além, mas esse passo além também mostrou que, na verdade, nós não sabíamos nada. Agora se descobriu esse ano, se confirmou esse ano, a existência do bóson de Higgs. E eu vendo um documentário sobre isso, um programa sobre isso, perguntaram para cientistas, bom, vocês ainda não tinham descoberto, vocês vão então ir procurando o bóson de Higgs. E quando descobrirem, como é que ele é? E aí os cientistas ficaram assim calados sem saber o que fazer. Foi meio brincadeira, meio trollagem, mas é porque na verdade estão descobrindo algo que não sabe nem bem o que é aquilo. Não se sabe nem muito bem como que isso funciona, mas é uma descoberta além. Eu quero que você pense em outra coisa. Todas essas descobertas, né? Tudo que se sabe hoje sobre ciência que nos impacta, nos impressiona, porque realmente a ciência faz coisas maravilhosas. E eu adoro a ciência, eu gosto de estudar coisas científicas, apesar de não ter uma mente muito científica, mas eu tento, estou tentando.
Mas tudo que se estudou, descobriu, que se sabe sobre ciência hoje, por incrível que pareça, corresponde apenas a 4 ou 5% de tudo que existe. Porque se descobriu que toda a matéria que existe no universo, que é visível, que se pode ver, seja a luz, seja eu, você, qualquer coisa, corresponde a apenas 4 ou 5% de tudo que existe. Porque existe a matéria negra e a energia escura, que correspondem pelos outros 96, 95% que compõem o universo. Então pense nisso. Todo o conhecimento científico que existe hoje versa, trata e fala apenas sobre 5% do que existe. A essa altura você já deve estar pensando aí, ele vai botar Deus nas lacunas. Não, não estou falando de Deus. Eu estou falando apenas que o conhecimento científico que temos hoje é muito reduzido, apesar de ser maravilhoso. Então pense nisso. Tem um vídeo, eu vou pôr também aqui o link, do Neil Tyson DeGrasse, esqueci o nome dele, mas eu vou pôr aqui para você ver, um cientista famoso, fugiu aqui agora o nome. Ele falando que o universo está em expansão. Pensava-se que o universo estava freando ou que ele até encolheria, mas não, ele está em expansão devido exatamente a essa energia escura que força o universo a se expandir. Então haverá um momento da história, muito distante, é verdade, muito longínquo, que se ainda houver vida nesse planeta, no planeta Terra, as pessoas quando olharem para o céu, não vão ver o céu todo estrelado. Nós vamos estar tão longe de tudo, a expansão do universo vai afastar tanto tudo de tudo, que você vai olhar para o céu à noite e só vai ter a negridão do céu, a escuridão. Provavelmente os planetas aqui, o Sol e a Lua, mas mais nada. E se houver perdido todo o conhecimento científico que se adquiriu hoje, e se alguém algum dia falar que, olha, antigamente você olhava para o céu e via muitas estrelas, há muitas estrelas no universo, nós não estamos sozinhos, não existe só, nós não somos os únicos objetos do universo, existem outras coisas, as pessoas vão rir dessa pessoa e vão dizer, você é louco, porque nada vai ser visível. Talvez um conhecimento mais profundo de Deus tenha se perdido, ou talvez um dia ele torne a ser adquirido. Isso não quer dizer que Deus não existe. Isso quer dizer que hoje em dia, no nosso momento atual, nós não podemos falar de Deus através da ciência. Nós não podemos provar Deus através da ciência. Nós não sabemos de Deus através da ciência. Isso não quer dizer que ele não existe. Isso quer dizer apenas que a ciência é limitada nesse ponto. Pense nisso. Valeu, até a próxima.